Nós estamos aí numa sequência, começamos domingo passado a falar sobre a missão da igreja. Este é o nosso tema central e estaremos falando diversos assuntos dentro da missão da igreja, tanto no domingo é uma área da missão da igreja, e nas quartas-feiras no nosso RCE, estaremos trabalhando com outra área, mais profunda, com mais detalhes, no que diz respeito à missão da igreja. Então, quero ler com vocês hoje Atos 1:8, é um versículo muito conhecido, eu quero ler com vocês, e diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, e sereis minhas testemunhas. Aí o versículo continua dizendo: tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, uma parte da missão que a igreja tem é testemunhar. Na semana passada a gente falou de uma forma geral sobre a missão da igreja, um conceito geral da missão, de ser igreja, como viver como igreja, a missão que nós temos, o chamado, a responsabilidade que nós temos. E uma das formas de você cumprir a sua missão é através de testemunhar. Eu quero que você, sentado mesmo, curve a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença nesta manhã e nós pedimos a direção do Teu Espírito, Senhor, para este momento, que é o momento da Tua palavra. Traga luz, entendimento, traga revelação do Teu propósito para as nossas vidas. Pai, que possamos entender o poder do testemunho, que possamos receber a unção e o poder, a autoridade do Teu Espírito para testemunhar. Pai, que sejamos chamados para viver este propósito em nossas vidas. Pai, se existe em nós alguma barreira, algum impedimento humano, carnal, diabólico, qualquer interferência, Senhor, que possa tentar se levantar neste momento, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, e que nós tenhamos, Senhor, somente a unção e a direção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, há uma promessa para aqueles que vão testemunhar. Primeira coisa, há um poder que foi prometido. Então, sempre que Deus nos envia para fazer algo, Ele vai providenciar o que nós precisamos para que isso venha a se cumprir. Então, Deus jamais vai nos mandar para alguma coisa sem providenciar o necessário. Algumas situações, Deus até pede para que a gente busque algo antes. Mas a maioria das vezes, nós vamos pela fé. A gente obedece e no meio do caminho Deus traz a resposta, como eu expliquei para vocês na semana passada, falando da transformação da água em vinho. Quando saiu daqui era água. Quando chegou lá no chefe lá que cuidava do casamento era vinho. O ato de obedecer traz uma resposta. Neste caso, a Bíblia, através da pessoa de Jesus, nos aconselha a receber esta unção e começarmos a testemunhar. Então, Jesus havia dito para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, foi um comando que ele deu. Então, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias andando aqui entre os seus discípulos. O apóstolo Paulo declara que cerca de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. É um número grande de testemunhas. Não somente os 12, para dizer, o clubinho dele que está dizendo, combinaram aí para dizer que ele ressuscitou. Não, cerca de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Ele andou aqui na terra ressuscitado por cerca de 40 dias. E aí, ele subiu aos céus. Quando ele subiu aos céus, um pouquinho antes, ele declarou esta palavra. Por quê, irmãos? Quando a gente lê Atos, capítulo 1, Jesus ressuscitado, ainda na terra,
E os discípulos fazem uma pergunta para o Senhor: quando é que vai tudo se cumprir? Quando vai chegar? Eles queriam saber o tempo que Jesus estava dizendo que ele ia subir e ele ia voltar. E aí os discípulos já queriam saber, queriam que marcasse data, dia, horário, queriam dar todas as informações. Aí Jesus respondeu para eles assim: olha, isso não cabe a vocês. Isso pertence a Deus. Não se preocupe com isso. Aí ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quer dizer, a parte de vocês é buscar o Espírito Santo e ser testemunho. O problema, irmãos, é que nós vivemos muitas vezes um cristianismo de muita religiosidade, debates teológicos profundos. Não é? É gente falando: não, Jesus, ele vai voltar antes da grande tribulação. Outros defendem, usam textos que vai dizer: não, Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. Depois, quando o anticristo for se manifestar, depois dos 3 anos e meio, ele vai voltar. E tem um grupo que diz: não, Jesus vai voltar uma vez só e vai ser depois, vai ter que todo mundo passar pela tribulação, ele vem e vai estabelecer o reino. É o pré, o durante e o pós. Então, você vai achar todo tipo de debate, todo tipo de argumentação. É ruim isso? Não. É gente querendo se aprofundar na Bíblia? É legal? É. Mas a nossa missão é ser testemunho. Ele não falou: fiquem discutindo e argumentando quando é que eu vou voltar. Se reúnam como igreja e fiquem colocando vários pontos de opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. Ele falou assim: recebam o poder e testemunhem. Então, muitas vezes a igreja hoje virou um ambiente de debate somente. Passou até alguma coisa errada num debate, aprofundar-se nas escrituras? Não, é importante conhecer a Bíblia. O problema é quando a gente fica só estudando e conhecendo e não pratica, e não vive. E um princípio muito importante da palavra de Deus é a prática. Porque nós não seremos cobrados pelo conhecimento, seremos cobrados pela prática do conhecimento. Esse é o problema. Então, não é por falta de unção, não é por falta de poder, não é por falta de dom que a igreja não vai fazer. Porque tudo isso a igreja já tem. Falta o quê? Falta fazer. Em Mateus 25, Jesus conta uma parábola, uma história, ilustrando o último dia e dizendo que o Senhor enviou trabalhadores, né, e para cada um deles ele deu talentos, e depois de um tempo ele voltou e cobrou. E ele pergunta: o que você fez com o talento que eu te dei? Então, quer dizer, não é se você tem talento ou não, se você tem unção ou não. A questão não é essa, a questão é o que você fez com o que eu te dei. Então Deus não cobra o que ele não te deu. O que ele te deu, ele vai cobrar. Quando fala cobrar, ele vai esperar que você faça algo com isso. Então a essência da vida cristã mais simples que existe é o poder de testemunhar. O poder de falar para as pessoas que Jesus ainda hoje opera. Quando você conta um testemunho, você está dizendo: olha, Jesus continua vivo. Jesus continua operando. Não é só lá no tempo que a Bíblia foi escrita. Agora Jesus continua agindo como ele agia naquela época também. O que está escrito na Bíblia lá de trás funciona hoje também. Amém, queridos? Então, vamos lá. Vamos entender um pouco, vamos desenvolver um pouco o texto, você vai perceber o texto. Então, diz que havia um poder prometido, quer dizer, recebereis poder. Né? O poder prometido, irmãos, não é político, é espiritual. Por que fala que o poder não é político e espiritual? Porque, inclusive, os discípulos de Jesus, quando começaram a se envolver com Jesus e ver o poder que ele tinha, alguns até acreditavam, e muitos seguidores de Jesus acreditavam, que Jesus seria um rei num governo físico. Que ele ia depor o governo em Israel, que ele iria tomar pela força, né, retomar pela força o domínio em Israel, vencendo os romanos, que eram os opressores, enfim, havia todo um movimento. E depois muita gente se decepcionou com Jesus, porque achava que o seu poder era um poder político. Mas eu quero dizer para você, o poder de Deus para testemunhar não é um poder político, é o poder espiritual.
Pastor, e a política? A política tem o seu papel, mas o papel da igreja é manifestar o poder espiritual, o poder sobrenatural. Fala amém? A palavra grega, que no português geralmente se traduz como dunamis, que vem da palavra dínamo, né, de gerar energia, quer dizer força divina ou capacidade sobrenatural. Então, quando a Bíblia fala poder, o texto em Atos foi escrito em grego e fala dessa força geradora de energia, dessa capacidade sobrenatural. Então, Deus vai criar uma força, uma capacidade que você não tem com o Espírito Santo na sua vida. Por quê? Para realizar a obra de Deus, seja testemunhar, seja para orar por alguém, seja para manifestar o nome do Senhor, para tudo isso você precisa de poder. Sabe por quê? Porque testemunhar de Jesus pode parecer uma conversa, mas é uma batalha no mundo espiritual. Não é brincadeira, é uma batalha. Por que é uma batalha? Porque é um confronto entre poderes. Entre muitas vezes o mal que escraviza, que oprime, que engana essa pessoa. E lembrando, irmãos, quando fala de escravizar, de dominar, a gente sempre pensa em alguém com uma vida bem bagunçada, bem zoada, não é assim não? Não se engane. Tem muita gente que a vida dele parece toda certinha, mas ele segue um caminho que vai levá-lo para o inferno. E Satanás o prende para que ele se sinta seguro naquele ambiente. Então, quando você testemunha para alguém, é você falando de Deus e o demônio tentando impedir que as palavras cheguem ao coração da pessoa. É por isso que não dá para testemunhar seco, só palavras. É por isso que precisa de poder para testemunhar. Amém, irmãos? Então, há uma força divina, uma capacidade sobrenatural. Então, irmãos, o Espírito Santo nos capacita a quê? A cada crente a viver e servir com autoridade. Então, quer dizer, ele nos manda, mas ele nos capacita a realizar aquilo. E o ambiente que a gente chega, em nome do Senhor, nós chegamos com autoridade. Porque é difícil você chegar num ambiente e você não ter autoridade. Porque você é engolido pelo ambiente, você é engolido pela força que domina aquele ambiente. Só que Jesus falou que o homem forte que domina uma casa, o valente, ele só vai embora quando o outro mais forte, mais valente chega. Então, o mal vai sempre dominar a vida das pessoas. Quando chega a força maior, que é Deus, o mal tem que sair. Então, quando a gente vai em nome do Senhor, a gente vai debaixo da autoridade dele. Alguém pode dizer, pastor, mas eu não sou nada. Olha a baixa autoestima, né? Eu não sou ninguém. Quem sou eu, pastor? Quem é você? Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. O Espírito Santo mora em você. Você não é um Zé Ruela, não, velho. Para com isso. Não deixa o diabo te enganar, não. Você é um representante do reino aqui na terra. O diabo trabalha para baixar a sua autoestima, para você se sentir desmoralizado, fraco. Ah, eu não tenho estudo. Ah, eu nasci numa família pobre. Ah, porque eu não... Não, para com isso. Isso é mentira de Satanás. Irmãos. É mentira. Porque o seu trabalho não é natural, não está baseado no seu conhecimento humano. A nossa missão como testemunhas é debaixo de autoridade do poder do Espírito Santo. Então, o inimigo sabe que se você for, ele não pode resistir. O que ele tenta fazer? Desanimar você para não ir. Para que você não vá. Tá? Então, melhor do que você ir, ele vai tentar impedir que você vá. Então, ele tenta desanimar você, baixar o seu sentimento, sua autoestima, desanimar, desmotivar você para que você não faça. É uma mentira que ele disse para você. Às vezes você olha para alguém e você se sente intimidado. Talvez lá é o gerente, é o chefe onde você trabalha. Talvez alguém que tem um recurso financeiro maior ou que tenha estudos que você nunca alcançou. Pastor, se eu vou falar com aquela pessoa, Deus me direcionou, mas eu não me sinto seguro porque aquela pessoa é uma pessoa muito importante, muito influente. Irmãos,
Irmãos, você é representante do rei. Então, aonde você chegar, não é para você se sentir orgulhoso no sentido ruim da palavra. É para você se sentir seguro que o rei está com você. Cuidado com o orgulho. Nós, cristãos, muitas vezes falamos de uma forma para um não cristão e dá a entender que a gente é melhor do que eles. Nós não somos. Não somos. Se não fosse a graça do Senhor, seríamos tão pecadores como qualquer outra pessoa. Seríamos condenados ao inferno. O que mudou em nossa vida? Foi a graça de Deus. Não porque eu sou melhor do que aquela pessoa, porque eu tive a oportunidade de conhecer Jesus antes dele. Certo? Então, se eu recebi a graça, ele também vai receber a graça. Se Deus me alcançou apesar dos meus pecados, Deus quer alcançá-lo também. Então, cuidado com a baixa autoestima, com o complexo, e cuidado com o excesso. Sentir, não, o Espírito Santo está em mim, eu sou uma pessoa, oh meu Deus. Cuidado com os exageros também. Tá? Sinta-se seguro, mas não se esqueça de apoiar-se na graça. Não é porque você é bom, porque eu sou bom. Se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Nenhum de nós pode ter certeza disso. Não é por merecimento, é por graça, tá? Então o Espírito Santo capacita o crente para viver e servir com autoridade, né? E aqui diz, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, Zacarias 4:6. Não é por força, nem por este poder, como se diz, político, né? A força do homem, o poder do homem, mas pelo meu Espírito, uma palavra de Zacarias. Não é na natureza humana, na força humana, na inteligência humana, na capacitação humana, nos recursos humanos, mas é pelo poder do Espírito de Deus. Nós vemos muitas histórias na Bíblia de improváveis, que venceram guerras, que sobrepujaram situações bem difíceis de inimigos, sem ter recurso, sem ter gente, que não daria certo. Quem era Davi? Um adolescente para matar o homem mais forte e preparado como Golias. Quem era Gideão? Ele mesmo falou, eu sou o menor, a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da minha casa. E ele e 300 homens venceram um exército de milhares e de milhares de pessoas. Porque quando você confia em Deus, você vai, direcionado por Deus, você vai na unção e no poder do Senhor. O inimigo é vencido. Porque no mundo espiritual, irmãos, só para vocês terem ideia do poder de Deus, a Bíblia fala que o inimigo se levantava contra Israel. E numa noite, eles oraram. O anjo do Senhor passou no acampamento do inimigo. E 170 mil pessoas do exército inimigo. Numa noite, o anjo do Senhor passou e levou todo mundo embora. Acabou o inimigo. Então não existe páreo para Deus. O problema é que a gente vai com a nossa mente natural, olhando o natural. O inimigo trabalha para que a gente olhe o natural. Não olhe para o natural, olhe para o Deus a quem você serve. Então, quando você é testemunha, você é enviado por Deus para levar a bênção de Deus para alguém. A sua palavra, o seu testemunho, não são só palavras. São palavras que são respaldadas pelo Espírito e vão gerar vida naquela outra pessoa. No mundo físico, Deus usa pessoas físicas, seres humanos. Só que quando nós falamos, as nossas palavras elas recebem o poder. O dínamo, o dunamis, a unção de Deus vem através do que nós falamos. Você falou, então aquilo é gerado no mundo espiritual. E aquilo quebra barreira, quebra bloqueios. É por isso que Jesus falou assim, e a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem. Então, quando a igreja vai, quando fala igreja, não está falando de as quatro paredes, a instituição. Quando alguém vai em nome da igreja, alguém enviado em nome da igreja, quando somos enviados lá fora como testemunhas, as portas do inferno não podem prevalecer.
Porque há poder e autoridade naqueles que estão conectados na igreja. Fala amém, irmãos? Tá? Vamos lá, então. John Stott, que é um autor conhecido, um pastor e um autor, diz: o poder do Espírito é dado não para autopromoção, mas para missão. Então tomem cuidado, irmãos, com isso. Cuidado. Muita gente tem vivido hoje buscando o poder pelo poder. Eu quero ser cheio. Eu quero unção. Eu quero dom. Eu quero voar. Meu Deus, eu quero rolar da cambalhota de poder. Eu quero me sentir bem. E a pergunta é, para fazer o quê? Simples assim. Muita gente buscando poder, buscando unção, e o poder é para abençoar a vida de outras pessoas. Os dons que você tem são para abençoar a vida de outras pessoas. A sua história de vida transformada, abençoada por Deus, é para ajudar a transformar a vida de outras pessoas. O que você viveu no passado, as suas dores, as suas dificuldades, as suas lutas que foram resolvidas por Deus, aconteceram para que você pudesse ajudar outras pessoas que vivem lutas e problemas como você já viveu. Então, pense nisso. A vida cristã é uma vida voltada para o próximo. Porque muita gente fala assim, eu quero servir a Deus. Eu pergunto para você, Deus está precisando de quê? Deus não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Deus não tem necessidade de nada. Então, Deus, como é que eu sirvo a Deus? É servindo o outro filho de Deus que está fora da presença dele. Quando eu sirvo o outro filho de Deus que está na presença dele, com os meus dons. Então, a gente serve os irmãos e serve o próximo lá fora. Com aquilo que Deus nos deu, com os nossos dons, com o nosso testemunho. Então, você quer servir a Deus? Manifeste Deus através de você na vida de outras pessoas. Porque é um bando de gente que só quer para si, só quer para si, só quer para si. A pessoa quer viver a vida cristã num extremo egoísmo. E Deus não está nisso, irmãos. Cai fora disso. Vamos lá. Então, vamos lá. O agente de poder. Quer dizer, como é que, através de quem eu recebo esse poder? Né? Aqui diz, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, eu vou receber poder quando vier sobre mim o quê? O Espírito Santo. Então, o agente do poder em nós, quem age através de nós, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a pessoa que age através de nós. Cuidado, Espírito Santo não é força. O Espírito Santo é uma pessoa que tem força. Cuidado, porque senão a gente começa a virar meio testemunho de Jeová. O Espírito Santo é uma força, né? É uma energia, é a força de Deus. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo sente, a Bíblia diz que ele entristece, né? Que ele fala, que ele conversa, que ele manifesta. Então o Espírito Santo é Deus. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o agente que gera esse poder em nós é o Espírito Santo. Então Jesus falou assim, olha, eu preciso ir, mas vocês não ficarão sozinhos. Vocês vão receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vem. Eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. E quando ele vier, convencerá o mundo, né? Convencerá as pessoas do juízo, da justiça de Deus. Então, irmão, do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo, quando fala convence, é porque ele é uma pessoa. Ele não é uma força, não convence ninguém. É uma pessoa. E ele age através de nós, como testemunhas. Quando nós testemunhamos, ele age, ele nos dá esse poder para testemunhar e para fazer acontecer. Tá? Então diz, ó, o Espírito Santo é o autor do avivamento e da missão. Então, o Espírito Santo não só te dá autoridade, te dá poder, mas como ele também te acompanha na missão. O Espírito Santo não vem sobre você e fala, vai lá, sozinho. Ele fala, vamos lá. Agora você não está mais sozinho. Agora você está acompanhado. Irmãos, tem muita gente que não entende isso. Ele acha que o Espírito Santo fica aqui, dormindo aqui no culto, na igreja, esperando a gente chegar. Aí ele manifesta, a gente vai embora e fica aqui, tem nada para fazer aqui.
Não, irmão, se você tem o Espírito Santo, ele está com você aqui. Ele está com você no metrô, no ônibus, na rua, na feira, no mercado, no trabalho, na escola. Onde você for, o Espírito Santo está com você. Então, o Espírito Santo, ele nos empodera e nos acompanha na missão. Então, quando você vai em qualquer ambiente, por isso nós somos testemunhas em qualquer ambiente. Em qualquer lugar que você for, onde você estiver, ali você é uma testemunha de Jesus. No ambiente ali, no momento que ninguém espera, talvez você não preparou, você nem pensou naquilo, mas naquele momento, o Espírito Santo, ele começa a agir no seu coração. E como é que ele faz isso? Numa conversa, ele começa a direcionar você, com um colega, com um amigo, ali no trabalho, com uma pessoa ali na faculdade, na escola, ou com um familiar, com um vizinho, e ele vai conduzindo você ali. E você, às vezes, nem parou para pensar que a sua conversa do futebol virou espiritual, da política virou espiritual, da economia ficou espiritual. Uma conversa sobre família, casa, casamento, daqui a pouco você está contando um testemunho para ele, porque ele vai conduzindo você num processo natural, ali no dia a dia. A gente sabe que existe o evangelismo intencional. Nós saímos, vamos evangelizar, vamos de porta em porta, abordar pessoas. Isso é bom também, devemos fazer. Mas eu digo para você que o melhor testemunho que existe é aquele natural, que flui naturalmente na vida das pessoas através dos filhos de Deus. Então ele vai dar o que para você? Ousadia para testemunhar. Em Atos 4:31 fala do quê? Do momento que os discípulos foram oprimidos para que eles não testemunhassem. E aí Pedro diz para os seus perseguidores, que os ameaçavam de castigos e até prisão e morte. Ele fala assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. São testemunhas. Se você já ouviu e se você já viu, você pode ser uma testemunha. Se você já viveu alguma experiência com Deus, você pode e deve ser uma testemunha. Deus não pede para você testemunhar daquilo que você não sabe, daquilo que você não viu, daquilo que você não ouviu. Por isso que o nome é testemunho. Não fala assim, fale para os outros da informação. Testemunho. Então, eu só posso falar daquilo que eu vi, que eu ouvi ou que eu participei. Se alguém é convocado num processo, e a pergunta que as pessoas vão fazer para você, você estava lá? Ah, estava. O que aconteceu? Você é uma testemunha presente. Ah, diretamente não estava, mas eu estava lá na minha casa e de lá eu ouvi, 2 tiros. Ouvi alguém gritar e falar, não, aí você conta o que você ouviu. Aí você estava lá, aí eu estava na minha janela e eu vi lá do outro lado o cara espancando a pessoa ali. Você viu. Agora, você chama você fala, você viu alguma coisa? Não. Você ouviu alguma coisa? Não. Você estava presente? Não. Então, você está dispensado. Ué? Agora eu pergunto para você, nós temos um relacionamento com a pessoa de Jesus, sim ou não? Nós o conhecemos? Então a gente pode falar dele, sim? Nós já vimos coisas que Jesus faz? Já ouvimos? Então pronto. Queira ou não, você é uma testemunha. E às vezes, presta atenção, o ideal não é isso. Mas às vezes você será convocado para testemunhar. Alguém já foi convocado para testemunhar? Alguém já foi? Não é que você queira. Você tem escolha ou não? Não. Se te convocar, tem que fazer? Ai, eu trabalho. Ai, eu não sei o quê. Se vira, velho. Dá seu jeito e vai. O ideal é ser uma testemunha, né, naturalmente. Mas em algum momento Deus vai convocar você para ser testemunha. Fique preparado. Tá? Porque alguém precisa do seu testemunho para ter uma transformação de vida. Tá? Vamos lá, continuando. Então, Bruce, né, que também é um autor sobre material cristão, ele fala, Atos é o livro dos atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Por que ele fala isso? Porque o livro de Atos, a gente chama ele de Atos, né? Assim, de uma forma mais tranquila, mas o livro chama Atos dos Apóstolos. E Bruce fala que é Atos do Espírito Santo, né? Por meio dos
apóstolos. Os apóstolos não tinham o poder deles mesmos. O poder era do Espírito Santo que estava nos apóstolos, tá? Então, em Efésios 5,18, há um conselho do apóstolo Paulo. Ele diz, enchei-vos do Espírito, né? Porque o Espírito desse texto aqui do nossa leitura está caixa alto. Mas quando você lê na Bíblia, num texto normal, fala enchei-vos do Espírito. E lá o Espírito é com letra maiúscula. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e você encontrar Espírito com letra maiúscula, não fala do nosso espírito. Todo ser humano tem um espírito. Aí o espírito ruim, pastor, não, o espírito do homem. Nós somos corpo, alma e espírito. Todo ser humano é corpo, alma e espírito. Tá? Se faltar qualquer um desses três, acabou. Tá? Não existe. Tá? Não tem vida nesse mundo aqui, tem que ter corpo, né? Para funcionar, para pensar, para ter sentimentos, raciocínio, enfim, para existir, não só ter um corpo, precisamos da alma. E para ter o fôlego e para ter a essência da vida tem que ter espírito. Se perder o espírito, se a alma desligou, fica só a carcaça. E às vezes a carcaça não aguenta mais, a alma ainda está, o espírito, mas a carcaça chegou a hora de dar a Deus. Misericórdia não, pastor. Irmãos, a gente sonha com o céu, sim ou não? Ou não? Quem quer morar no céu? Quem quer viver com Jesus? Só tem duas maneiras. Quais são as duas? Ou Jesus volta, ou a gente morre. Irmãos, quanto mais perto da volta de Jesus, mais apertado fica. Então pensa bem, não estou dizendo para você ir para o lado de cima do prédio, não, pelo amor de Deus. Não é isso não. Mas não tenha medo da morte. A morte para nós é recompensa, é promoção, fala amém. Fique em paz. Chegou a sua hora, fique em paz. Não adiante nem tente atrasar. Tá? Faz do jeito de Deus que é melhor. Tá bom? Vamos lá, não é só assunto, né, aqui. Então diz, enchei-vos do Espírito. Porque através do poder do Espírito, tudo nessa vida vai funcionar para você. Não só para testemunhar, em todas as áreas, o Espírito Santo agindo em sua vida, trabalhando em sua vida, vai poder abençoar você. Então, irmãos, testemunhar sem a unção é falar de Deus sem a presença de Deus. É um vazio, sem sentido. Você já viu gente falar de Deus e não tem graça, não tem unção, parece que nada acontece, por quê? Porque ele não tem Deus a vida. Tem gente que fala de Deus, mas Deus não está na vida dessa pessoa. Então não dá para testemunhar sem a unção do Espírito. O Espírito Santo é Deus na nossa vida, é Deus em nós. Né? Paulo fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, há uma esperança, mas só porque Cristo está em nós. Então, irmãos, qual é o propósito do poder? Recebi poder. Qual é o agente do poder? É o Espírito Santo. Agora, qual é o propósito desse poder? O propósito é ser minhas testemunhas. Então, esse é o propósito. Cuidado. Eu falei no começo aqui, vou repetir. Tem muita gente correndo atrás de poder para se sentir bem, para se sentir melhor, para se sentir empoderado, ou para dizer eu tenho e você não tem, naquela infantilidade, né? Eu tenho, você não tem. Olha o brinquedinho novo que eu ganhei. Olha, Patrick, você não tem. Você tem um carrinho tão bonito igual o meu. É novo, é o Sonic. Né? Isso é coisa de criança. Mas tem muito crente que ele quer unção, quer poder, quer dom. Não é para ser uma bênção, mas é para poder, como diz o povo, para se amostrar. Não é isso? Para poder aparecer. Para dizer, eu tenho e você não tem. Irmão, pelo amor de Deus, que palhaçada é essa? Mas está assim de gente assim. Você começa a conversar com alguém, um dia uma pessoa estava conversando com uma pessoa, não me lembro onde foi exatamente. Aí a pessoa falou assim, Deus tem me usado muito, eu tenho os 9 dons. Pensei comigo, vale a pena debater a Bíblia ou não?
né? Por meu lado de ensinar, você já quer argumentar biblicamente. Fala, não, pera, não há lógica, o corpo de Cristo, ninguém é pé, mão, cabeça, orelha, olho. Aí, olhei, não ia ter muito tempo, pensei, não compensa. Não compensa. Por quê, irmãos? Porque gente orgulhosa não gosta de ouvir conselho. Gente orgulhosa não gosta de ser corrigido. Tá? Eu sei que existem algumas correções que são ruins para todo mundo. Ou é mal educado, ou é agressivo, ou é fora de propósito, sem noção. Ninguém gosta disso. Mas, irmãos, qualquer pessoa que tem um bom senso, quando ele é corrigido, ele agradece. Porque ele entende que é para melhorar. Agora, tem gente que não tem senso. Então, ele não quer nunca ser corrigido, nunca aceita ser corrigido porque ele é orgulhoso. Gente orgulhosa é difícil você corrigir. Então, tem coisa que não vale, irmãos. Não vale gastar tempo com isso, se estressar com isso. Né? Então, não há sentido, irmãos, é acúmulo de poder. E aí você pergunta, o que você está fazendo com isso? É muito poder para pouco trabalho. Você sabe que tudo aquilo que você tem demais, há uma cobrança sobre aquilo que você tem. E não há sentido. Deus não vai dar tudo para uma pessoa só. Todos os dons para alguém, porque não há lógica. Paulo fala do corpo. Então, o poder é para ser utilizado, ele tem um propósito. Então, o primeiro propósito é ser testemunha do Senhor. O poder de Deus vem sobre nós e manifesta de diversas formas. Mas a primeira e a principal é ser testemunha. Tá? Testemunhar com palavras e às vezes sem palavras. Também. Como é que eu testemunho sem palavras? Com a sua vida. Porque o poder de Deus em nós, ele também tem um poder transformador. A unção, o Espírito Santo em nós nos ajuda a sermos pessoas melhores. E às vezes o nosso testemunho não está só no que falamos. O que falamos comprova o que nós já demonstramos com a nossa própria vida. Cuidado para o seu testemunho não entrar em contradição com a sua vida. Por quê? Você vai falar de alguma coisa para alguém, ele vai olhar para você, mas você? Hã? O seu testemunho, ele tem que acompanhar a sua vida. Você não tem que ser perfeito. Mas se não houver uma demonstração de que você é uma pessoa melhor do que você conheceu a Cristo, o seu testemunho não tem poder. Desculpa, não é que não tem poder, não tem eficácia. Porque a pessoa vai olhar e falar, não, peraí. Então tem uma unção para testemunhar, claro. Mas esta unção também tem que ter transformado a nossa vida. Como eu vou oferecer uma transformação para alguém, para mim que não foi transformado? É igual você ir naquele médico, aí ele faz um exame lá e fala, você precisa parar de fumar. Aí você olha o dedo dele, tá tudo marcado de cigarro assim. Somente os médicos mais antigos, né? Com aquele bigodão amarelo queimado de cigarro. Olha, o cigarro tá fazendo mal para você não pode fumar. Aí às vezes você não presta, aí você sai, fica lá esperando, daqui a pouco você vê lá no corredor do lado de fora do hospital fumando. Pô, o médico acabou de falar para mim que eu não posso fumar. Entenderam o que eu estou dizendo? É uma comparação. Então, o nosso testemunho deve ser acompanhado de um bom testemunho pessoal. Quando eu falo bom testemunho, é o estilo de vida. Ninguém é perfeito, irmãos. Mas, cuidado. Cuidado para você não anular as palavras que você fala por causa do estilo de vida que você leva. Porque geralmente as pessoas primeiro veem a gente e depois vem o nosso testemunho. Tá bom? Não tem que ser fanático religioso, pelo amor de Deus. Gente chata que implica com tudo, que briga com todo mundo, que maltrata todo mundo porque você é crente. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Tá? Você consegue ser uma pessoa equilibrada, viver bem, relacionar-se bem com as pessoas. Tá? A gente tem que aprender a estar em todos os ambientes. Vamos lá? Continuar. A palavra testemunhas vem do grego martos, de onde vem a palavra mártir, que quer dizer o quê? Testemunhar é viver e anunciar Cristo, mesmo com sacrifício. Por que fala isso, irmãos? Porque muitas vezes o nosso testemunho está conectado ao nosso bem-estar, ao nosso conforto.
Quando sai da nossa zona de conforto, a gente não quer testemunhar. Só se for bom pra gente, só se sentir bem. Não, irmão, sim, talvez você vai precisar testemunhar mesmo com oposição, mesmo com dificuldade, mesmo sabendo que do outro lado você vai ter problema. Mas você precisa testemunhar, porque talvez essa seja a única oportunidade que essa pessoa vai ter na vida. E é um ambiente pesado, um ambiente difícil. Talvez se você testemunhar de Cristo, pode ser que você pense assim, eu vou perder alguns pontos com o meu chefe. Talvez as pessoas vão começar a me julgar aqui. Mas se Deus direcionou você a testemunhar, testemunhe. Talvez você vai sofrer consequências disso, sim. A palavra testemunha, como vem do variante de Marte, quer dizer, talvez isso me custe alguma coisa. Mas não tem problema quanto a isso, não. O importante é que você faça o que o Espírito Santo direciona você a fazer. Testemunho, tá? Hernandes Dias Lopes, que é um pastor brasileiro, né, muito conhecido na internet, é um pastor presbiteriano, ele diz, não somos advogados de Cristo, mas testemunhas. Então, irmãos, cuidado. Você não tem que ficar tentando explicar e falando e debatendo e um monte de coisa. Tem gente que acha que ele tem que ser aqueles teólogos renomados. Irmãos, aquelas pessoas têm o seu valor, a sua importância em devidos lugares. Mas no dia a dia não é advogado para tentar defender. Porque Jesus... Né? Não, testemunho. O testemunho é a ferramenta mais poderosa. Não é argumento humano, não é lógica humana, ou talvez fatos históricos que vão ter o grande poder. O grande poder está em testemunhar. Quer dizer, talvez eu não tenha provas escritas, talvez a ciência não explique, mas eu era assim, agora eu sou assim depois que conheci Jesus. Se ciência é baseado em fatos ou não? Sim ou não? Sim. O princípio da ciência é ser comprovado um fato. Eu era perturbado, não sou mais. Eu tinha uma doença, não tenho mais. Então, isso é um fato. Então, um testemunho ele é muito poderoso, espiritualmente falando, mas humanamente falando. Ele é muito poderoso. Então, por isso que às vezes você fala de um texto, ou tentar argumentar um monte de coisa, e falar de Jesus, e tentar citar uma coisa e outra, não que você não possa fazer. Existem momentos para isso. Mas a gente acha que vai convencer alguém assim. Irmãos, você tem um argumento, a pessoa tem outro. Aí você fala, a Bíblia diz assim. Aí o cara olha para você e fala assim, eu não acredito na Bíblia. Pronto. E aí, o seu argumento vai para onde? Quem disse que a Bíblia é o único livro? Tem o Alcorão, tem não sei o quê, tem não sei o quê. É o único livro religioso? Não. Por que eu tenho que crer na Bíblia? Aí, pastor, e agora? Agora, quando você testemunha, é um fato. O que está ali aconteceu comigo. O que falou ali virou realidade em mim. Eu posso até não achar que a Bíblia é um livro sagrado, é um livro comum, um livro de homens. Mas quando eu falo que está escrito ali, mudou a minha vida, mudou a minha história, fez um milagre, transformou o meu jeito de ser, mudou a minha família, aí, irmão, não tem argumento. Funciona. Então, testemunhar quer dizer, o que está na Bíblia e o que Deus fala funciona hoje. Por isso a importância de testemunhar. Eu sei que argumento, fatos históricos, em algum momento tem lá a sua importância. Mas não se preocupe com isso. Existem algumas pessoas que são muito bons nisso. Nem todo mundo vai ser bom nisso. A minoria vai ser bom nisso. Mas foque no testemunho, porque todos nós temos um testemunho para contar. Todos nós. E um contra-fato não há argumentos. Beleza? Vamos lá então. Segundo Coríntios 3:3, Paulo diz para os seus discípulos, né, falando ali à igreja em Corinto, fala assim, sois a carta de Cristo, escrita pelo Espírito. Em outra versão fala sobre cartas vivas. Inclusive, este texto aqui será o texto da semana que vem, se Deus permitir, da palavra da semana que vem, falando de cartas vivas. Então, irmãos, quer dizer, você tem a história de Deus escrita em você. Você é uma testemunha viva do que Deus fez, do que Deus está fazendo. Tá? Então, irmãos, mais do que palavras, o mundo precisa de vidas
que reflitam Jesus. Que as pessoas possam ver Jesus em nós, e não só através das nossas palavras. Qual é o alcance do nosso testemunho? O texto de Atos 1,8 diz sobre isso. Ele fala, serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém era a cidade onde eles estavam, quando Jesus falou com eles. A capital. Judéia era a região onde eles estavam. Então a Judéia tinha várias cidades. A Judéia contemplava, dentro do território das 12 tribos, contemplava ali a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Era uma parte mais ao sul, um pouco mais ao sul e menor. Mas ali estava a capital. Então, era ali Jerusalém, a região onde eles estavam. Aí ele fala, né, que é a Judéia. Depois ele fala Samaria. Samaria também era Israel. Mas Samaria era um povo misto, que tinha algumas dificuldades de relacionamento com os judeus. Enfim, mas eram judeus. Então Jesus falou assim, não esqueçam daqueles que ninguém quer se envolver com eles. Gente diferente de vocês, gente que não é como vocês, que vocês desprezam, eles desprezam vocês, enfim. Vocês não vivem bem, não relacionam bem. Não esqueçam deles também. Vocês têm que testemunhar para eles também. E depois ele fala até os confins da terra. Então, irmãos, Jerusalém, falando de uma forma figurada, é o seu lar, a sua cidade. É o lugar onde você está. É o seu ambiente. Onde é a sua Jerusalém? É a sua casa, é o seu trabalho, é a sua faculdade, é onde você está. Normalmente é onde você está. Ali é a sua Jerusalém. E aí fala de Judéia, né? É a sua região, o seu povo. Quando você vai além da sua área normal, você precisa testemunhar, falar do amor de Deus. E depois fala de Samaria. Samaria fala daqueles que são os diferentes, os distantes. Irmãos, todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. E às vezes a gente faz uma pré-seleção de quem merece ou não merece ouvir a linda história que nós temos para contar. Cuidado com isso, irmãos. Às vezes aquele que você acha que já está tudo bem, ele já é praticamente crente, pastor. É só. Aí você conta o seu testemunho e não está nem aí para isso. Né? E aquele que está lá cheio de problema, que você não quer nem passar perto. Né? Todo enrolado. Você fala, não, essa pessoa é aquela pessoa que está pronta para receber a palavra que você tem. Então todo mundo, irmãos, independente se é rico, se é pobre, se é estudado ou não, se é negro, se é branco, se é japonês, se é índio, não importa. Todos precisam ouvir a palavra de Deus. Tanto o ateu, quanto o católico, quanto o evangélico, quanto o espírita, quanto o umbandista, quanto o hinduísta, o espiritualista, o agnóstico, enfim, irmão, todo mundo precisa ouvir a palavra de Deus, precisa ouvir o testemunho. Então, não julgue, compartilhe o seu testemunho. Fala amém? Amém. Tá? E confins da terra, até as nações. Para todos os lugares, para onde formos, devemos anunciar o nome do Senhor. A expansão do evangelho é uma ordem do Senhor. Né? Ele fala para ir até os confins da terra, para todas as nações. Então essa é uma ordem. A missão começa em casa. O primeiro e o mais importante lugar que você testemunha é na sua casa, no seu ambiente. Mas não termina lá. O Espírito nos envia até os confins da terra. Tem muita gente que fala que tem chamado missionário, não é assim não? Eu tenho um chamado missionário, quero não sei para onde. Maravilha! Vai orando e Deus vai criar oportunidade, faz a sua parte, se prepare. Se é uma outra nação, um outro idioma, comece a estudar, estude a cultura, consiga recursos ou busque recursos, enfim. Mas não se esqueça que a gente começa testemunhando no nosso ambiente. Gente que diz que tem chamado para as nações e nunca ganhou uma vida para Jesus. Nem um familiar, nem um vizinho, nem um amigo, nunca falou, irmão, eu questiono. Ué, eu vou falar de Jesus lá no outro país que eu nem a língua falo.
e aqui que eu conheço todo mundo, estou cheio de amigo, conhecido, colega, convivo com um monte de gente que fala o mesmo idioma, a mesma cultura, eu não falo do amor de Deus. Ah, não, é que meu chamado é para ir lá para o outro lado. Não existe isso, irmãos. O seu chamado é para lá, é uma maravilha, mas você começa a manifestar ele aqui. Tá? Vamos lá então, conclusão. Testemunhas cheias do Espírito. Então, irmãos, o Espírito transformou Pedro, o medroso, em Pedro, o pregador. Enquanto Pedro não queria testemunhar que ele conhecia Jesus, lembra? Como é que ele negou Jesus? Quando perguntaram, você o conhece? Não. Você andou com ele? Não. Você é discípulo dele? Não. Isso é o quê? É não testemunhar. Porque o testemunho não nos falou? Eu vi, eu ouvi ou participei. O caso dele foi os 3. E nas 3 ele negou. Ele ficou com medo. Agora que Pedro recebe o Espírito Santo, ele se transforma no quê? Num pregador. Não só isso, uma testemunha poderosa. O texto que a gente falou agora há pouco de Atos 4, fala de quê? Pedro dizendo para os caras que ameaçavam prender, matar, e ele dizia assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Ele peitou os caras. Que mudou daquele Pedro para esse? Que agora Pedro tem a unção e o poder do Espírito Santo. Fala amém, irmãos? Então o poder do Espírito muda pessoas e alcança nações. O poder do Espírito Santo faz o quê? Muda pessoas e alcança nações. Vamos falar de novo? O poder do Espírito muda pessoas e alcança nações. John Stott, mais uma vez, vamos citá-lo aqui, pastor e pregador. O mundo precisa de testemunhas vivas do Cristo ressurreto. O que quer dizer, irmãos? Existem muitas testemunhas, muitos livros históricos, além da Bíblia. Nós temos alguns livros que falam da pessoa de Jesus. Mas pessoas que já morreram. E alguém fala assim, puxa vida, se eu pudesse conhecer alguém que conheceu Jesus. Prazer, Stênio. Eu conheço Jesus. E você conhece Jesus? Então ele precisa de testemunhas vivas. Que estão vivas agora. Que conhecem o Cristo ressurreto. O Cristo que venceu a morte. Nós conhecemos o Cristo ressurreto. Nós conhecemos o Cristo vivo. Nós estamos vivos e conhecemos o Cristo vivo. Então, muitas vezes a referência que o mundo tem é de um Cristo histórico. Viveu, não viveu. Foi ele que falou, não foi. E fica em aberto. Agora, quando eu testemunho, eu estou vivo agora. Funcionou para mim, eu sou uma testemunha viva do Cristo que ressuscitou. Então esse é o poder do testemunho. Não deixe de testemunhar. Seja uma testemunha viva. Seja uma testemunha o quê? Viva. Viva. Tem crente que é uma testemunha morta, porque não testemunha para ninguém. Ai, pastor, misericórdia. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Está nesse mundo, mas não há testemunha. Porque não testemunhou, é morto. Seja cheio do Espírito, movida por amor e guiada por Cristo. Seja uma testemunha viva, cheia do Espírito, movida por amor e guiada por Cristo. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos pedir, Senhor, me dê graça, me dê a tua unção, para que eu possa testemunhar do teu nome. Em todos os lugares que o Senhor me enviar, onde eu estou, em todos os ambientes onde o Senhor me levar, sejam ambientes do dia a dia ou outros lugares, que eu seja uma testemunha viva do Cristo que está vivo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença. Senhor, Pai, na tua presença nesta manhã, e nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra, que não somente esteja em nossa mente, em nossa lembrança, mas que a tua palavra tenha poder verdadeiro sobre a nossa vida. Pai, nos leve a testemunhar do teu amor, testemunhar do teu perdão, testemunhar da tua restauração, testemunhar dos milagres, a transformação que o Senhor tem feito em nossas vidas
e no meio das pessoas que nós convivemos aqui na tua casa. Tira todo o medo, toda a insegurança, toda a dúvida, Senhor. Tira a covardia, a timidez, Senhor. E leva-nos, Senhor, a ter ousadia. Que nós possamos, meu Deus, levar a tua mensagem, a tua palavra com amor, com sabedoria, a contar a nossa história de vida, a demonstrar através da nossa vida que o Senhor está vivo. Pai, ajuda-nos também ao nosso testemunho sem palavras, que a nossa vida no dia a dia, o nosso comportamento, as nossas ações também manifestem o teu nome, honre o teu nome, Pai. Que sejamos testemunhas vivas, não só de palavras, mas também de ações. É o que nós lhe pedimos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Podem sentar, queridos.